Meu nome é Priscila Dombrovski Zen, aluna do doutorado no programa de Métodos Numéricos em Engenharia, orientada pelo professor Márcio Augusto Vilela Pinto e coorientada pelo professor Sebastião Romero Franco. Meu tema de pesquisa são os métodos multigrid na resolução das equações do calor não lineares. E vou apresentar o meu relatório da disciplina de trabalho individual. Sobre a minha trajetória acadêmica. Concluí os créditos referentes às disciplinas obrigatórias e optativas, realizei a confecção dos relatórios de trabalhos individuais, como este que estou apresentando a vocês, apresentei minha suficiência e a minha prática docente. Em relação aos artigos publicados, apresentei um artigo em evento interno, SMNE, em 2022, intitulado Método Single Grid Time Stepping para a equação de Fourier não linear. Apresentei também um artigo no Congresso Silance em Foz do Iguaçu, onde foi realizada uma comparação entre os métodos de Newton e Picard para a transferência de calor não linear. O artigo 1 em revista, programado para ocorrer antes do terceiro trimestre de 2023, foi realizado e publicado na revista Numerical Heat Transfer, parte B, e ele é intitulado como Método Multigrid com Varredura Waveform Relaxation para resolver o problema linear de uma barra de silício com condições de contorno relaxantes. Esse artigo foi publicado na revista Conqualis A2 e a publicação dele data início do mês. Para o artigo 2 em revista, pretendo utilizar os mesmos parâmetros realizados no artigo 1, porém eu utilizarei as múltiplas extrapolações de Richardson para verificação e redução dos erros de discretização. Em julho de 2023, apresentei a minha qualificação, intitulada Métodos Multigrid Espaço-Tempo, na resolução das equações do calor e do biocalor não lineares, a qual fui aprovada. De julho até agora, estou fazendo as correções apontadas pela banca, bem como os novos testes apontados pela mesma. Como citei anteriormente, vou realizar a minha pesquisa envolvendo as extrapolações de Richardson, né? Então, tanto os estimadores quanto as extrapolações, a múltipla extrapolação de Richardson e as extrapolações repetidas de Richardson. Para isso, selecionei algumas obras para fazer essa pesquisa. A primeira que eu quero referenciar a vocês é a tese do professor Márcio Martins. Ela é intitulada Múltipla Extrapolação de Richardson com interpolação para reduzir e estimar o erro de discretização em CFD, onde foi realizada uma análise do desenvolvimento da MER e propostos 5 tipos de variáveis de acordo com suas localizações em malhas distintas. Dessas, apenas o primeiro tipo, variáveis globais, é abordado com sucesso na literatura. Para os demais casos, as múltiplas extrapolações de Richardson são consideradas de baixo desempenho. Assim, o autor propõe estratégias para variáveis com coordenadas não coincidentes com pontos nodais, propondo procedimentos numéricos que, junto com o MER, reduzem o erro de discretização, incluindo o uso de funções de interpolação polinomial e técnicas de otimização. Quando eu realizava a leitura da tese do professor Márcio Martins, me deparei com uma citação de Steven Farago. Steven Farago é um dos autores em que eu me baseei o meu primeiro artigo e também a minha qualificação. Então, os dois artigos eles eram referenciados por Filipov e Farago. Então, Steve Farago fala sobre a extrapolação de Richardson em um de seus artigos.
E nesse artigo, ele considera a aplicação da extrapolação de Richardson para melhorar a acurácia de soluções numéricas obtidas por métodos de passos múltiplos, os métodos Tetas e de Range-Kutta, em um sistema de equações diferenciais ordinárias. Nesse sentido, como citado na tese do professor, o método de passos múltiplos é combinado com a extrapolação de Richardson e são analisadas as propriedades relacionadas à estabilidade e à eficácia do processo computacional. Tais resultados, no caso a aplicação da extrapolação de Richardson, são testados na resolução de um sistema de equações diferenciais ordinárias, não lineares de primeira ordem, onde a melhoria da acurácia das soluções é verificada e também é obtida uma grande economia de tempo de computação para atingir determinados níveis de acurácia pré-estabelecidos. O próximo trabalho a ser apresentado a vocês é a tese de Sandro Rodrigues, onde é intitulada Estimativa e Redução do Erro de Discretização para o Problema de Poro-Elasticidade. Então, este trabalho visa reduzir e estimar o erro de discretização no contexto do escoamento em um meio poroso deformável, unidimensional e bidimensional também. Utilizando as múltiplas extrapolações de Richardson, um método de baixo custo computacional baseado na série de Richardson são verificados numericamente e as soluções obtidas pelo método das diferenças finitas com aproximações espaciais de segunda ordem. Utilizou também as condições de contorno de Dirichlet e de Neumann. Foi utilizado nesse trabalho o método de Crank-Nixon para a discretização temporal, resultando em um sistema de equações lineares que são resolvidos usando o método multigrid. Ele utilizou também o suavizador Vanka para otimizar a convergência. A análise desse trabalho abrange diversos estimadores presentes na literatura. Destaca-se o estimador de Richardson corrigido, recomendado por sua maior acurácia e confiabilidade em comparação com os demais apresentados no trabalho. Próximo trabalho apresentado, intitulado Interpolação Polinomial com extrapolação repetida de Richardson para reduzir o erro de discretização em CFD, de Mark et al., onde os autores verificam que o erro de discretização foi significativamente reduzido utilizando a interpolação polinomial e a ordem de precisão foi aumentada. Observaram também uma significativa redução do esforço computacional, tempo de CPU e uso de memória, para as equações apresentadas neste trabalho. O próximo trabalho analisado em Da Silva et al. Foi proposto uma melhora na ordem de precisão da equação de Poisson, 2D, combinando técnicas de extrapolação com esquemas de alta ordem. Neste artigo, eles evidenciam que o método de extrapolação repetida de Richardson combina soluções numéricas em diferentes malhas, determinando ordens mais altas de precisão. A principal contribuição do trabalho é baseada em um processo que inicialmente usa soluções de quarta ordem combinadas com a extrapolação repetida de Richardson para encontrar soluções de sexta, oitava e 10ª ordem de precisão. Este foi o relatório da disciplina de trabalho individual. Muito obrigada.